Oi professor, aqui é o Matheus, eu fiquei responsável pela fila FIFO, né? Aqui temos o arquivo, nosso arquivo.h, né? Onde declaramos aqui o que a gente vai utilizar no nosso arquivo de implementação.c. Aqui tem a chave, valor, nosso ponteiro para o próximo, o nó aqui que está representando aqui um cliente, né? Ele guarda os dados deste cliente e eu sei quem está atrás dele por meio do nosso ponteiro próximo, né? Aqui eu tenho um ponteiro início que aponta para o primeiro da fila, o fim para o último da fila, que é onde vai entrar os clientes, e aqui as funções que a gente vai utilizar. Aqui no nosso arquivo fila.fif.c temos a primeira função, que basicamente eu vou pegar um pedaço de memória, né, para guardar a estrutura da fila, e aí eu defino que a fila começa vazia, né? Ou seja, início recebe nulo, fim recebe nulo. Porque se não fizer isso daqui, os ponteiros vai apontar para o lixo de memória, né? Que a gente não quer isso. E aí eu tenho a função f inserir, que é o ponto principal da nossa estrutura da fila FIFO, né? Que é onde eu vou inserir o novo cliente, né? Aí só que aqui eu vou garantir também que a chave seja única, né? Ou seja, eu garanto aqui que eu não vou ter cliente duplicado, né? Ou seja, eu crio o ponteiro, percorro toda a fila e verifico se a chave, aí eu vou verificar usando a chave, né, como parâmetro de comparação. Se a chave aqui, se a conta já foi existente, eu vou retornar zero, né, e vou cancelar a inserção. Se não, eu vou criar este novo cliente, né? E aí eu vou preencher chave, preencho o valor, e o novo próximo recebe nulo, porque como ele é o último, né, ele não aponta para ninguém. E aqui embaixo a gente insere no fim da fila, né? E aí eu pergunto, se fila vazia, ou seja, se o início é nulo, o novo cliente é o início e o fim ao mesmo tempo, né? Se não, já tem gente, ou seja, o atual último da fila, ele agarra o novo cliente, né? Por meio do nosso ponteiro próximo. E o ponteiro fim da fila ele é atualizado aqui para apontar para este novo cliente, tornando 1. E aqui eu vou para a função pega próxima chave, né? E remove e retorna a chave do primeiro elemento. Aqui basicamente eu vou tirar o primeiro da fila para ser atendido, né? Aqui eu vou guardar o endereço do primeiro cliente, guardo o número da conta, o ponteiro início aponta para o segundo da fila, trato fila vazia, se fila, né, tinha só um e ele saiu, o início virou nulo. Fim recebe nulo também, porque senão ele vai ficar apontando para a memória apagada, né? E aqui essa é a função, aqui eu ver próxima chave e ver próximo ao valor, aqui basicamente eu vou só olhar, né? Vou só olhar, mas não vou chamar, né? Aqui basicamente eu vou verificar três coisas: se o ponteiro da fila existe, se a estrutura foi alocada e também se o início ele é igual a nulo, ou seja, se fila vazia não há o que eu olhe, né? E aqui eu tenho o f num elementos, que aqui eu vou retornar o total de números da fila, né? Percorrendo aqui retorno o total. E aqui eu tenho ver chave por posição e ver valor por posição. Aqui basicamente tem o return -1 aqui, só que além deste return -1 tem um segundo aqui, que é o nosso erro, que pode acontecer também, que significa o quê? Se a posição pedida for maior que o tamanho da fila, ele vai retornar este -1. Olá, eu me chamo Arthur. Eu fiquei encarregado da lógica do escalonador e dos caixas. A lógica do escalonador começa no errodar, que é uma função que determina e controla o fluxo da chamada das outras funções auxiliares do escalonador. Essas são as funções de consulta ou obter o valor do cliente ou de algum de seus atributos, além de inserir numa nova fila. A lógica dessa função ela se inicia na inicialização tanto do log, da log tree, como do escalonador. Isso está contido, a lógica do escalonador está contida aqui dentro de econf por arquivo, que além de inicializar o escalonador, também vai começar o processo de população das filas do banco com as informações obtidas do arquivo passado. Após isso, se inicia a inicialização dos caixas com as informações obtidas do arquivo e o loop principal, o loop global. Esse loop global que se encarrega de atualizar o tempo dos caixas, verificar o fim da simulação
e iniciar a rodada de atendimento. Após todas as rodadas de atendimento terem ocorrido, ou seja, a simulação acabar, é gerado um relatório que vai para o final do arquivo de log. Antes de ver como é que funciona a rodada de atendimento em si, é importante ver como que ficou a estrutura dos caixas. Os caixas eles são essa estrutura onde a gente tem que olhar principalmente o tempo restante. O tempo restante ele recebe de início aquele valor de K operações vezes ΔT operações, vezes ΔT tempo. Esse valor ele é atualizado a cada rodada, decaindo em uma unidade, indicando que o tempo daquela operação está passando. Quando esse tempo chega a zero, tanto a informação de livre quanto conta são atualizadas para vazias e aquele caixa pode ser obtido para uma nova operação de um cliente. Com isso em mente, a gente pode ver como ficou a rodada de atendimento. E aqui a gente tem a função pega caixa livre, que vai utilizar aquela flag de livre da estrutura do caixa, procurando um caixa disponível. Com o caixa disponível, a gente vai pegar as informações daquele cliente, passando por referência a essas variáveis externas ao loop, atualizar as informações do caixa com o que foi obtido e fazer o registro daquela operação. Para finalizar, a gente achou interessante criar um script de bash que conseguisse fazer todas as execuções do nosso código para todos os casos de testes, gerando arquivos diffs exclusivos de uma relação de um arquivo de resultado com um arquivo de gabarito e guardando tudo isso em uma pasta de diffs. Bom, eu vou tentar explicar da forma mais breve possível para caber no tamanho do vídeo. Eu criei o arquivo logtree.h e eu vou explicar basicamente eles. O arquivo logtree.c implementa o módulo responsável por registrar e analisar o atendimento do banco. Ele vai utilizar a árvore binária de busca, como foi pedido no trabalho, né, onde cada um representa um cliente. Aí o registro ele salva, né, o número da conta, a classe do cliente, o tempo de espera. Ele salva o código que realiza o atendimento e a quantidade de operações também. E também os ponteiros para os filhos da esquerda e da direita. Ainda logo para as funções, explicando aqui um pouquinho rápido. A função logo inicializada ela recebe um ponteiro para o ponteiro da árvore e ela inicializa o registro atribuindo a raiz, né? Aí o uso de ponteiro duplo meio que permite que a função modifique diretamente a raiz da árvore, tá? Aí depois tem a função criar nó, que explicando assim por cima, é responsável por alocar dinamicamente a memória para um nó novo, né? E inicializar todos os seus campos, que tá aqui. Aí isso já inclui os ponteiros que ele direito, como falei. A função log registrar, ela é a função, a diria mais importante. Ela insere esse nó na árvore de forma recursiva, utilizando o número da conta como chave de ordenação. Se a conta for menor que a do nó que está do nó atual, né? A inserção ocorre à esquerda, caso contrário, ela vai ocorrer à direita. Se ela for igual também, ela vai ocorrer à direita. O que não vai acontecer nesse caso. Aí tem a função de agregação por classe também, que é importante. Que tem a de soma, né, por classe. E tem a de contagem por classe. Elas percorrem toda a árvore recursivamente, tá? Elas acumulam, assim, a soma dos tempos de espera e a quantidade de clientes pertencentes a uma determinada classe, né? E essas funções meio que são a base para o cálculo estatístico que o sistema faz. É assim que ele vai salvando as coisas. Tá. Vou explicar logo a log de média por classe também. Ela utiliza as funções de soma e contagem para calcular o tempo médio de espera por classe, né? Também tem a função log média, né, OPS por classe, que calcula a média das operações realizadas pelos clientes de cada classe. Ela faz esse cálculo, no caso. Aí depois vem as estatísticas do fim. Eita, comentar no meu código. Tá tudo bem. O log total por caixa, ele percorre a árvore contando quantos clientes foram atendidos por um determinado caixa. E a função log gerar relatório, ela consolida todas as estatísticas do dia. Meio que ela vai imprimindo o arquivo de saída do tempo total de atendimento. Aí pra... É um pouco complexo aqui. Pra logo liberar, porque eu não tenho muito tempo. Ela meio que percorre a árvore em pós-ordem, né? Liberando toda a memória alocada de forma dinâmica. Ela basicamente vai percorrer a árvore e ela vai liberando toda a memória alocada dinâmica, né? Evitando os vazamentos. Eu digo que dá pra resumir nisso, né? Aí dessa forma meio que o LongTC ele funciona como um módulo completo de registro e análise estatística dos atendimentos. Aí meio que ele vai utilizando a árvore binária de busca para a organização eficiente dos dados. Basicamente é isso.